Meus irmãos, eu vou ler um texto de Mateus capítulo 13, os versículos são do 53 ao 58. Mateus capítulo 13, versículos 53 a 58. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam, e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Senhor Deus, ajuda-nos a entender nesta passagem a força da Tua Palavra, Senhor, o impacto da Tua Palavra como luz sobre as trevas. É a nossa oração, buscando uma aplicação às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, são três coisas que eu destaco nessa passagem, nesse momento que Jesus teve, depois de contar algumas das parábolas mais significativas, a parábola do semeador, com explicação, inclusive, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, e a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, também a parábola da rede. É que, depois de contar algumas dessas passagens, basicamente para falar aos seus discípulos, para fortalecer a fé dos seus discípulos, o texto diz que Jesus retira-se, vai à sua terra, possivelmente nas regiões ali, nas proximidades de Cafarnaum, e ensina na sinagoga. Essa é a primeira palavra importante no texto, o ensino de Jesus. A segunda palavra vem do finalzinho do 54 até um pouco depois do começo do versículo 57, que é a sabedoria. De onde vem essa sabedoria? E a terceira é o poder de Jesus. Então, essas três palavras parecem saltar no texto: o ensino de Jesus, a sabedoria de Jesus e o poder de Jesus. O ensino de Jesus tem a ver com os judeus. Ele procura a sinagoga para lhes falar dos cumprimentos. Isso é muito importante, porque quando nós pensamos em missões, em evangelização, nós não podemos imaginar que faremos isso a partir de nós. Tem que ser diante de nós. Nós somos o resultado, o fruto do que alguém aprendeu sobre Jesus, e agora nós somos os megafones para a nossa geração. Então, o ensino de Jesus é justamente na sinagoga, porque é a mesma ideia que depois Paulo tem também. Paulo vai para as cidades e o primeiro lugar é sempre uma sinagoga. E a Bíblia parece nos mostrar por quê. Não era para afrontar, talvez até como muitos pensem, mas é porque ele veio para os seus. Nesse caso, ele estava a caminho dos seus, indo para os seus, vivendo entre os seus. Olha, é por conta de passagens como essa, que depois João diz: ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Então, ouvir de Jesus não era unicamente pensando em coisas futuras, mas também em coisas passadas. Todo o ensino, ele veio dizer, está se cumprindo. Então, isso é muito importante. O ensino faz parte da missão. A outra ideia é que eles ficaram espantados, porque eles perguntavam: de onde vem esta sabedoria? Meus irmãos, o cristianismo é o único segmento que absorve o entendimento do que é certo e do que é errado a partir de Deus. A sabedoria de Deus pode ser loucura para os homens, mas ela ainda é a sabedoria que, de acordo com aqueles que compreendem, vivem de uma forma diferente no mundo. Eles não entenderam,
mas as suas palavras refletiam sempre a pessoa de Deus, quem era o seu Pai. Note, quando ele falava com seus discípulos, a primeira coisa que ele falava, olha, eu e o meu Pai me enviou, e eu envio vocês. Tanto é que quando ele conversa com os seus discípulos, na sua última das orações, uma das últimas orações, ele diz, eu volto para junto do meu Pai. Então, a pessoa de Deus está sempre no começo da conversa que Jesus teve, seja com os discípulos, seja com a sua cultura local ou com as culturas mais distantes. E a questão do poder, aqui na passagem, não aparece. Apenas mostra que ele tinha esse poder, mas ele não executa esse poder. E ele não executa em vista da incredulidade. É mais ou menos como quando o rico disse para o Lázaro, eu precisava mandar um sinal, eu precisava mandar uma demonstração para a minha família. E então o Lázaro disse, não vai adiantar, por conta da incredulidade deles. Não é o sinal que converte a pessoa, é a palavra. Eles têm Moisés, eles têm os profetas. Porque o Espírito está implicado na palavra, não nos sinais. A maior parte dos sinais que Jesus realizou foi para que os seus discípulos crescem. Porque ele era a própria palavra, então a palavra legitimava a sua pessoa. E os sinais eram uma evidência de que a palavra estava fazendo aquilo. Tanto é que aqui ele não faz muitos milagres neste lugar. Meus irmãos, 3 palavras: ensino, sabedoria e poder de Jesus para as missões. 3 palavras em quem ouve, vê. Admiração é a primeira, eles se maravilhavam do seu ensino. Espanto é a segunda, porque eles diziam, homem tem poder? Esse tipo de poder? E os sinais. Então, os sinais evidenciavam o poder. Estes sinais eram administrados unicamente e unilateralmente por Jesus, o detentor do poder. Tanto é que quando ele não queria que sinais aparecessem, ele não os entregava. É o caso aqui. Então, 3 coisas a partir de Jesus e 3 coisas a partir da cultura que recebe essa mensagem. As primeiras 3 coisas a partir de Jesus: o seu ensino, a sua sabedoria e o seu poder, outorgados à sua igreja. A reação das culturas e das sociedades: admiração, espanto e, na maioria das vezes, incredulidade. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça para que sirvamos a Deus e façamos evangelização e missões mais do que por conta das pessoas. O façamos na perspectiva de Jesus, o façamos para a sua glória. Oremos a Deus. Vamos fazer como sempre fazemos, de 3 em 3 normalmente. Vamos orar a Deus. Gostaria de colocar um pedido em especial aos irmãos, por nós, para que nós não vivamos na incredulidade. Porque a pregação da palavra de Deus, ela é cumprindo ao propósito de Deus, mas nós temos de crer que essa é a palavra. Oremos para que nós não sejamos encontrados incrédulos para com a sua palavra.